Boa noite a todos. Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Oi, boa noite, gente. Valeu, obrigada, viu? Boa noite, Vitor, Pedro, Éber, Thalita, Douglas, Marilene, Luísa, Solange, Diana, Cristiane, Mike, ei Mike, Renata, Daniel, Fabrícia, Edivando, Mariane, Ana Luísa, o pessoal está entrando, sejam todos muito bem-vindos. Meus alunos da biologia, meus alunos da físio, segundo e terceiro período, sejam bem-vindos, né? Vamos iniciar mais uma noite aqui juntos, espero que todos estejam bem. Deixa eu dar um oi aqui, né? Oi para vocês, viu? Espero que todos estejam bem, com saúde, né? E que Deus os abençoe, afinal de contas, para mais uma semana aí de atividades, né? E, enfim, vamos dar início, tá? Mais uma vez, chamo a atenção a todos para poder participar, tá? Fiquem à vontade para poder participar, perguntar, intervir. Isso faz com que a aula, né, seja ainda mais gostosa com a participação de vocês. Então, sempre fiquem à vontade em relação, tá? A fazer a pergunta. Só peço, por gentileza, que mantenha o microfone desligado se você não for fazer pergunta, para não interferir, não atrapalhar aqui, tá bom? Senão, qualquer barulho externo acaba, muitas das vezes, interferindo aqui, tá bom? Bem, deixa eu aqui, por favor, microfone desligado, tá? Para não ter problema. Bem, então vejamos, vamos dar prosseguimento. Vou aqui. Hoje a gente, né? A gente vai, provavelmente a gente finaliza em relação a esse assunto. Por favor, tem microfone ligado. Deixa eu desativar aqui, gente. Que aí a gente já não começa. Aí. Bem. E aí hoje, deixa eu só ver se agora vocês estão vendo bonitinho, que na hora que eu mexo eu sempre... Isso, exatamente. Vou aqui recapitular com vocês, só para vocês terem uma breve noção, né? Sempre gosto de fazer isso. Semana passada nós estávamos falando sobre os fatores, né? Fatores de risco, falando sobre condições ambientais, condições sociais, políticas públicas e econômicas, né? Que venham interferir muitas vezes ali no aspecto da oncologia, né? Mas como que possam interferir? Lembram vocês que nós tratamos das questões a partir de que as pessoas, quanto menos instrução, né, mais susceptíveis elas acabam sendo, menos acesso aos serviços de saúde. Hoje, inclusive, vocês vão ver, nós vamos falar de rastreamento, e para o rastreamento do câncer é fundamental justamente isso, o acesso, né? O acesso à saúde, o acesso a exames de diagnóstico. Então, todos esses fatores que nós comentamos semana passada, né? Da importância que é fazer esses trabalhos, ter o conhecimento, saber até que ponto, né, que esses fatores possam intervir. Sabemos sim que o câncer ele tem uma característica genética, mas como até apresentei para vocês, retirado inclusive do próprio site do Instituto Nacional do Câncer, né, que é o INCA, eles mesmos pontuam que, de uma maneira geral, características genéticas interferem em cerca de 10 a 20% da incidência do câncer. Cerca de 80 a 90% são características ambientais. Então, tem a ver com as questões que nós estamos, às vezes, submetidos, excesso de poluição, radiação, né? Hábitos não saudáveis, e nós sabemos muito bem quais são, né? Tanto do ponto de vista alimentar, excesso do álcool, tabaco, né? Então, são várias características das quais, semana passada, nós pontuamos, chamamos atenção, falamos, inclusive, do tanto que esse momento que estamos vivenciando hoje, né? Diante da pandemia, que eventualmente não vai mascarar
possíveis diagnósticos, né, que infelizmente não vão ocorrer, não porque não tenha a incidência do câncer, mas por uma característica de que realmente estamos todos mais recolhidos, né? E vários dos exames que estavam protocolados para ocorrer estão sendo cancelados, tanto pelo próprio motivo do próprio paciente, que eventualmente prefere ficar mais recluso dentro de casa, quanto também levando-se em consideração os próprios setores de saúde que estão com suas ações direcionadas para esse momento de pandemia, né? Então, eu chamo a atenção de vocês em relação a isso, e foram fatores que nós trabalhamos semana passada, e que hoje a gente vai dar continuidade trabalhando, né, com esses assuntos. Eu estava apresentando vocês, falei um pouco sobre câncer de mama, falei um pouco sobre câncer de próstata, né? E hoje eu vou apresentar para vocês falando sobre a leucemia, tá? Que até não sei se vocês se recordam, nós estávamos falando até que ponto, né, que eventualmente existem alguns tumores que tendem a acontecer. Até a gente chamou atenção porque, de uma maneira geral, dentro da oncologia, a gente trabalha muito que o diagnóstico ele tende a ocorrer em indivíduos mais maduros, né? O fato de, a partir do momento que a gente vai tendo envelhecimento, aumenta-se a probabilidade de diagnósticos dentro da oncologia. Mas aí eu também comentei com vocês que existem alguns tipos de cânceres que tendem a ocorrer principalmente na fase infantil, né? E a leucemia é uma delas. De uma maneira geral, é o tipo de câncer que mais acomete as nossas crianças. Inclusive, até coloquei aqui, porque a gente fala muito do Outubro Rosa, né? Eu tenho certeza que todos vocês sabem do Novembro Azul, que é justamente trabalhos que se faz em outubro, né, na sensibilização das mulheres, na prevenção do câncer de mama, como com o câncer também, né, prevenção do câncer de próstata, que no caso dos homens, né? Agora, existe também o Novembro Dourado. Esse, de uma maneira geral, acredito que a maioria das pessoas talvez não se recordem tanto, né? Mas é também uma campanha no sentido de sensibilizar as pessoas na prevenção, no cuidado, né, com as nossas crianças e na possível identificação de algumas características que possam vir a aparecer e que, eventualmente, né, possam ser indicativos de que alguma coisinha não esteja muito legal. E que aí, obviamente, vale uma atenção médica, né, de uma maneira mais urgente. Então, a leucemia é uma alteração, né? Sim, é uma situação tumoral que acomete a nossa medula óssea. Se a gente recordar no que a gente viu lá no início da nossa primeira etapa, quando nós estávamos falando sobre as células do sangue, né? Nós vimos que na medula óssea é o local de formação das nossas células do sangue. Então, a leucemia, ela acomete medula óssea e também, né, a partir das alterações que vão ocorrer na medula óssea, isso se estende ao longo do sangue periférico, tá? Eu coloco aqui só para vocês terem uma noção, para a gente recordar, né? No indivíduo com sangue normal, nós temos grande presença das hemácias, presença de plaquetas e dos leucócitos, né? Que são os glóbulos brancos. Na leucemia, percebam vocês que esse indivíduo ele vai ter uma abundância, ou seja, uma maior quantidade de leucócitos, tá? O grande problema é você pode até falar assim, Lucine, mas leucócitos são células de defesa, né? Em que isso eventualmente possa causar prejuízos? O detalhe, gente, é que essas células de defesa elas são observadas em grande quantidade, mas ao mesmo tempo também elas perderão sua função. São leucócitos com características, né, celulares, morfológicas e funcionais não adequados.
Então, embora eles estejam observados em grande quantidade, não significa que a pessoa está com super defesa, né? Muito pelo contrário, ela está muito mais susceptível, tá? Então, vocês vão ver, existem alterações, existem situações em que acomete neutrófilos eosinófilos, né? Que são os leucócitos, também. Mas existe também uma leucemia linfóide que acomete exclusivamente linfócitos. Eu vou apresentar a vocês, tá? Aqui é só para recordá-los justamente isso que eu estou falando, né? Uma vez que na medula óssea vermelha, que é o local de formação das nossas células do sangue, tá? Então, a leucemia acomete esse ambiente. Então, nós temos o comprometimento de células do sangue e que são tão importantes, a gente não pode deixar de recordar, né, aquilo que nós vimos na primeira etapa. Então, todas essas células no seu contexto funcional, né, que são tão importantes para que, de fato, nós tenhamos um bom funcionamento orgânico, né? E com a leucemia, acomete, né, o prejuízo morfológico e funcional dessas células. Inclusive, né, a gente percebe que essas alterações possam ocorrer até mesmo nas estruturas plaquetárias, tá? Como eu falei com vocês, na leucemia existem dois grupos, tá? A leucemia mieloide, que é quando acomete neutrófilos, basófilos, eosinófilos, ou seja, aqueles leucócitos, né? Que fazem parte do contexto de defesa, o contexto de defesa celular, principalmente, tá? Agora, na leucemia linfóide, ocorre a alteração, as células ficam diferenciadas, as células que são acometidas, né, por essa malignidade, são os linfócitos. E aí, levando-se em consideração, só para a gente recordar, nós temos os linfócitos B e os linfócitos T, né? E como nós vimos, os linfócitos B de bola, são aqueles produtores de anticorpos. Então, as pessoas terão um comprometimento não só celular, do ponto de vista dos linfócitos T, mas também no comprometimento da produção de imunoglobulinas, tá? Só para chamar a atenção de vocês observarem, né? Sempre coloca aqui para gente familiarizar, para a gente enxergar adequadamente, né? Os cortes histológicos, esfregaço sanguíneo. E aqui, para vocês perceberem, reparem que esses linfócitos estão bastante disformes, né? Quando comparado àquilo que a gente viu lá no início da nossa disciplina. Existe sim uma célula grande, com um núcleo grande, mas com aspectos morfológicos bastante diversificados. O próprio formato celular, a própria até mesmo característica do núcleo, né? Aqui a gente vê muito pouco citoplasma, inclusive. Então, acabam sendo de fato células em que ocorreu, né, uma mutação, uma alteração, e elas estão morfologicamente distintas e principalmente que é o que caracteriza na oncologia, né? Células com uma capacidade de divisão celular incrível, né? E desordenada. Tá bom? Então, aquela mesma característica que a gente vê dentro do conceito da oncologia é observada aqui, mas dentro do aspecto celular, tá? As leucemias, quem apresenta leucemia, ele possa ser diagnosticado como a leucemia aguda ou crônica, tá? Na leucemia aguda, normalmente elas são leucemias que tendem a progredir de uma maneira muito rápida. Tá? São aquelas leucemias cujas alterações são proeminentes, são observadas, e a partir dali, né, começam a ter desenvolvimento de sinais e sintomas, debilidade orgânica no paciente. As leucemias crônicas são aquelas mais duradouras, são aquelas que, na verdade, tiveram sim alterações, mas a sintomatologia, as próprias manifestações clínicas tendem a ocorrer de uma maneira mais lenta, tá? Normalmente, a maioria das leucemias, elas são até mesmo leucemias crônicas, mas
ainda assim, né, a gente não possa desconsiderar a possibilidade de ter o diagnóstico dessas situações com uma progressão mais rápida, com uma incidência e principalmente comprometimento orgânico mais fulminante, tá? Sempre chama a atenção de vocês, olhem aqui nesse esfregaço, né? Onde a gente consegue perceber, olhem, quando a gente observa uma lâmina sanguínea, a gente nunca tem tanta quantidade de leucócitos, né? E aqui, além desses leucócitos, eu chamo a atenção de vocês que existem leucócitos aqui com estruturas morfológicas distintas daquele padrão que nós estamos acostumados. Por quê? Porque são células que a gente fala que são linfoblastos. São células que, na verdade, estão ainda, né, num processo de alteração morfológica, se dividindo absolutamente de uma maneira muito incrível, né, que é característico tumoral, e estão ainda numa fase de desenvolvimento celular. Então, é observado uma quantidade muito grande de leucócitos, né, distribuídos no esfregaço sanguíneo, completamente disforme em relação à proporcionalidade de um esfregaço saudável, né, de um indivíduo saudável, tá? Então, isso daqui que é muito chamativo. Chama a atenção de vocês que logo, né, com às vezes as primeiras manifestações clínicas e os primeiros exames, uma das características que se faz é justamente verificar um esfregaço sanguíneo, né, e verificar ali o aspecto morfológico desses tipos celulares, tá bom? A partir do momento que eu falei com vocês que existem tantos indivíduos que vão apresentar uma sintomatologia mais aguda, mais intensa e mais rápida, existem aqueles que vão apresentar uma sintomatologia mais lenta e gradual. Quais são os sintomas? Né? Sempre chama a atenção de vocês o seguinte: primeiro, reparem que nós não temos necessariamente nenhuma manifestação clínica que seja única e exclusiva. Existem manifestações clínicas aqui que são presentes não só em outros tipos de câncer ou outros processos patológicos que nem necessariamente têm a ver com uma situação, uma casualidade de tumor maligno, né? Por exemplo, aumento dos linfonodos. Nós possamos vir a ter em vários aspectos, inclusive inflamatórios, como a gente já estudou na nossa disciplina. Mas, entretanto, o conjunto aqui da obra, né, é isso que eu chamo a atenção de vocês. O conjunto dos sinais e sintomas que, porventura, estejam sendo apresentados, que possa levantar a hipótese ali, diante do médico, né, que está ali recebendo esse paciente pela primeira vez, podendo analisá-lo, e que, de repente, né, possa ali ventilar possibilidades, tá bom? Então, olhem só, o aumento dos gânglios, né, literalmente aqueles linfonodos congestos, palpáveis, principalmente aqui na região da cervical, né, é uma das regiões mais clássicas para serem observadas. Uma coisa também que às vezes é mais pontual, há manchas roxas dispersas pelo corpo, tá? Inclusive com possibilidade de sangramentos, inclusive sangramento nasal. A pessoa tosse, presença de sangue, né? Tanto na coriza, como também ali no próprio escarro, secreção, tá? Por quê? Também esses indivíduos tendem a ter comprometimento pulmonar, uma sensação de fadiga, de cansaço, de dificuldade respiratória, tá? Uma fraqueza generalizada, como uma fraqueza muscular, dor articular, né? Dor no corpo. É até por isso que eu comentei com vocês. Se a gente observar essas sintomatologias separadas, vários processos patológicos nos dão problema, cansaço, dor muscular, né? Mas aqui seria um conjunto da obra, tá? Além de febre,
febre recorrente, uma perda de peso, assim, de uma maneira um pouco não explicada, né? E principalmente, assim, abrupta. Na fração curta de tempo, a pessoa tem uma perda de peso do qual não se justifica, né? As pessoas tendem a ficar mais fragilizadas quanto ao sistema imunológico. Então, é por isso que elas também normalmente apresentam processos infecciosos com uma maior frequência. Então, o conjunto de tudo isso, né? Associado também à possibilidade do aumento do fígado e do baço, que é o que a gente denomina de hepatoesplenomegalia, tá? Esse aumento, na verdade, na maioria dos casos, não é perceptível por nós, né? É uma situação no conjunto, e ali dentro de uma clínica, aí sim, eles conseguem verificar que o fígado e baço estão aumentados o seu volume pelo método palpatório, tá bom? Então, tudo isso, né, dá para a gente perceber que o indivíduo fica mais fraco, fragilizado, com queixas clínicas, né, das quais possam se confundir com várias outras situações, tá? Então, mas que no conjunto da obra, principalmente aqui, essa característica de manchas pela pele, né, juntamente com sangramento, que nos dá ali uma sinalização, juntamente com todas as outras manifestações, de que algo precisa mais ser investigado, tá bom? Olhem só, para vocês terem uma ideia aqui, da mesma forma que semana passada eu pontuei para vocês, que estava apresentando aqueles dados, né, que foram retirados do INCA, da mesma forma esse daqui, para a gente ter uma noção. Olhem só, inclusive para a leucemia, eles trabalham com triênio, e eles acreditam que entre 2020 a 2022, nós teremos 5.920 casos de indivíduos do sexo masculino positivos para leucemia, e mais ou menos, né? A diferença é que nem é necessariamente muito grande, cerca de 4.890 novos casos em mulheres. Isso corresponde a cerca de 5,67 novos casos a cada 100 mil homens e 4,56 para cada 100 mil mulheres. E só para a gente ter uma noção, né? Porque às vezes a gente fala da importância, fala dos cuidados, mas às vezes a gente não tem a noção do quanto isso de fato, né, significa do ponto de vista numérico de estimativa. Eu acredito que isso seja importante porque nos faz valorizar ainda mais os cuidados, a observação de sintomatologias, né, os cuidados que nós precisamos ter com a nossa saúde e com a saúde de quem está próximo a nós. E aí, como eu falei com vocês, a leucemia, ela é um tipo de câncer também presente nas nossas crianças, né? E cerca, olhem só, de 95% das nossas crianças que venham ter a leucemia linfoblástica aguda, elas conseguem a remissão completa e conseguem cura, até isso né, um fator que é uma realidade, embora elas tenham, né, a probabilidade de cura, né, uma vez diagnosticado e tratado nas crianças, é realmente, né, uma incidência grande, uma probabilidade grande de cura, graças a Deus. Embora ainda assim, a gente ainda tenha que ressaltar que mesmo com a probabilidade real de cura, a leucemia é a principal causa de morte das nossas crianças por câncer. Tá? Então é muito importante o cuidado, a observação, né? Porque, como eu comentei com você semana passada, a gente às vezes fala muito dentro da perspectiva do câncer ser diagnosticado em indivíduos mais idosos, né? Mas a gente nunca pode, de forma alguma, menosprezar pequenos sinais, pequenas manifestações que possam vir a cometer as nossas crianças e a gente ter aquela sensibilidade, aquele cuidado, né? Redobrado em relação a qualquer coisinha que nos chame atenção, vale a pena levar ao médico, né? Enfim, não negligenciar, porque embora sim seja muito mais comum em indivíduos mais velhos, infelizmente as nossas crianças não estão livres de um diagnóstico
deixe, né? Então, vale aí o nosso cuidado e justamente isso, né? Para poder, uma vez serem diagnosticados de uma maneira mais precoce, a probabilidade, as chances de cura, ela é uma realidade. Então, a gente tem que tratar, né, disso na perspectiva realmente positiva e de que tenham reais possibilidades de passar por essa fase e dar tudo certo, né? E do ponto de vista dos adultos, de 35% a 40% dos adultos também conseguem cura uma vez diagnosticados com leucemia, tá? Mas sempre chamando a atenção de vocês que dentro da oncologia, né, a gente precisa muito trabalhar naquela tecla, relembrar daquela tecla, que quanto mais precoce o diagnóstico, consequentemente, as probabilidades de cura, elas tendem só a aumentar, tá? Então, daí o nosso cuidado redobrado, não só frente à leucemia, mas de uma maneira geral, a todos os tipos de câncer, tá bom? O sistema imunológico, nosso organismo, ele nos defende de tudo. Inclusive, ele é grande participativo do nosso dia a dia. Por quê? Nós temos células que começam a se diferenciar e que podem, né, a partir de mutações, elas poderiam dar o desenvolvimento de uma situação cancerígena no nosso corpo. E que, tendo um sistema imunológico atuante, ele consegue, acaba destruindo essas células, tá? Então, a partir do momento que nós também precisamos de perceber que um sistema imunológico forte, um sistema imunológico saudável, atuante, ele nos ajuda nos processos patológicos de uma maneira geral, infecciosos, enfim, por tudo que nós já estudamos, mas ele também colabora para identificar um ou outro tipo celular e que, né, que porventura possam ter sofrido algum tipo de alteração e eles têm condições também de matar essas células, tá? De destruí-las. Então acaba que quando eu também venho a ter um sistema imunológico mais debilitado, acaba que isso também me susceptibiliza a vir ter o desenvolvimento de câncer, né? Quando a gente, inclusive, fala em termos de estresse, hoje em dia também as pessoas estão muito estressadas, isso prejudica a saúde, acaba que tendo uma incidência de câncer. Por quê? Estresse, ele interfere no nosso sistema imunológico, né? Como nós já comentamos a esse respeito. Eu enfraquecendo meu sistema imunológico, eu acabo ficando mais susceptível também a ocorrências de câncer, tá bom? Então, por isso, por exemplo, nós temos aqueles indivíduos que venham ter comprometimento, né, do sistema imunológico, por exemplo, indivíduos HIV positivos, né? Que é uma situação específica, é uma característica viral, mas que, como o indivíduo HIV positivo, como característica ter a diminuição, né, o enfraquecimento do sistema imunológico. Eles são mais susceptíveis, né? Inclusive, não sei se vocês se recordam, semana passada, tem um tipo de câncer, que é o sarcoma de Kaposi, que é característico, só aquelas manchinhas roxinhas na pele, que é um câncer de vasos sanguíneos, que é muito característico de indivíduos com HIV positivos, né? Então, só para a gente entender essa correlação, tá bom? Justamente a gente precisa, e a gente trabalha sempre com essa perspectiva, né? Como eu trabalhei com vocês desde o início, na hora que nós falamos da oncologia, a gente não pode deixar de citar da importância do diagnóstico precoce para que nós tenhamos maior sucesso, né? De vencer essa situação. E por isso que nós temos, né, o processo de rastreamento, como eu falei com vocês, que ele é o principal método que nós temos, principal mecanismo de detectar, fazer a detecção, o diagnóstico mais precoce possível das situações tumorais, tá bom? Então, eu vou aqui apresentar a vocês fatores de rastreamento dos principais tópicos, né, oncológicos aqui que nós abordamos, tá certo?
Então, como eu falei com vocês, esse rastreamento, ele é realizado através dos exames de diagnóstico, que aqui inclui muito perfeitamente em relação ao que nós tratamos semana passada, né? Eu até dei aqui aquela breve introdução aqui, quando nós falamos daqueles fatores que acabam interagindo no desenvolvimento do câncer, condições sociais, socioeconômicas, né? E que nós abordamos a importância das pessoas, na verdade, terem acesso aos sistemas de saúde e aos exames de diagnóstico, tá bom? Cai perfeitamente aqui esse rastreamento. E que, de uma certa forma, vocês vão perceber que o rastreamento, ele faz parte ali das campanhas. Na hora que a gente fala de um Outubro Rosa, na hora que a gente fala de Novembro Azul, enfim, na hora que a gente faz essas menções, nós normalmente estimulamos as pessoas a se conscientizarem da importância e a procurarem, né, os serviços de saúde para fazer um rastreamento, tá bom? Então, rastreamento para realmente ter um diagnóstico do câncer de mama, nós comentamos vários dos aspectos aqui, na hora que a gente abordou pela primeira vez, falava sobre a situação, vocês vão se recordar que alguns tópicos nós abordamos, porque faz parte ali daquele contexto. Mas agora eu coloco para vocês, inclusive, a faixa etária, que é indicativa, né, algumas características que sejam pontuais desse rastreamento. Nós sabemos que nós mulheres precisamos de fazer o exame, né? Que aqui no caso específico é a mamografia, né? O principal mecanismo de rastreamento para o câncer da mama é a realização da mamografia. A princípio, né? Quando a mulher não tem sintoma nenhum e ela vem de uma família que não tenha nenhum retrospecto, né? Afinal de contas, câncer de mama, como nós vimos, ele tem essa pegada familiar, essa pegada genética, a partir do momento que a mulher consegue observar, na sua família não tem incidência, né, nenhuma em relação ao câncer de mama, e ela não tem sintoma nenhum, então esse rastreamento ele é indicado a partir dos 40 anos, tá? Então nós temos ali como marco a partir dos 40 anos. A periodicidade, normalmente, lógico que a gente coloca aqui, sempre, né, o médico é que vai realmente poder avaliar e acompanhar e orientar essa mulher da melhor maneira possível, né? Mas, de uma maneira geral, a partir dos 40 anos, a tendência é que nós passamos a fazer a mamografia de ano em ano, tá? Agora, se porventura a mulher é assintomática, mas ela tem um retrospecto familiar de casos de câncer de mama, aí eles já têm significativamente a baixa, né, em relação à idade. Aí vocês percebem que existem alguns indivíduos que já indicam, né, que a partir dos 25 anos já possa ser realizada, então, essa mamografia, tá bom? Vocês vão ver, a mamografia, a incidência dela ali de radiação é muito pequena, então não justifica não realizar o rastreamento em função ali, às vezes, da exposição que a mulher possa se julgar, né, está submetida, tá bom? A mamografia, como eu falei com vocês, é o principal método, né, ali desse rastreamento, e é isso mesmo, viu, rapaz? Vocês não têm noção da maneira, né, como que a gente precisa de fazer. De uma maneira geral, a mamografia, a maioria das mulheres não tendem a sentir nenhum desconforto com esse exame, não. Embora é verdade que existem algumas mulheres que têm super sensibilidade à mama e que falam que esse exame para elas é um exame não muito agradável, né? Enfim, então a gente sempre tem que respeitar a particularidade, afinal de contas, né? A questão da sensibilidade é muito particular, mas de uma maneira geral, a maioria das mulheres tendem a realizá-lo sem maior desconforto, tá bom? E aí, né, aquelas que têm o maior risco,
elas podem fazer o rastreamento utilizando-se da mamografia e da ultrassonografia. Como assim? Como, né, nós fazemos a mamografia anual e, logicamente, não precisa, por mais que eu comentei com vocês que a radiação ela é realmente muito pequena, mas utilizando-se ela anualmente, não tem problema. Mas isso também não justifica, não é um tipo de exame que eu vou realizá-lo com super frequência. Então, por isso que eles intercalam, quando a mulher, porventura, né, precisa de um acompanhamento mais próximo, esse acompanhamento seria daquelas que já têm algum histórico familiar, né, de câncer de mama, ou eventualmente nós que porventura já tenhamos tido o diagnóstico de um nódulo, né, um nódulo na mama. E mesmo que a princípio ele seja estabelecido como um tumor benigno, é importante que nós façamos o acompanhamento dele ao longo de cerca de 3 anos. Então, a gente intercala a mamografia com a ultrassonografia da mama, porque aí a gente consegue ter o acompanhamento de 6 em 6 meses, sem necessariamente extrapolar ou ter maiores prejuízos, né, em relação à incidência ali da radiação, tá bom? Aqui, só para vocês terem uma ideia, inclusive nessa imagem, justamente que eu acabei de falar, né? Porque na mamografia a gente consegue observar a glândula mamária e qualquer alteração aqui dentro acaba sendo perceptível, né? Aqui no caso, é a presença de uma estrutura de cisto, tá? Lembrando a vocês que a estrutura de cisto, ela tem internamente um material aquoso, não um líquido ou um semifluido, tá bom? Poderia também ser um nódulo, um fibroadenoma, um nódulo também benigno, tá? E aqui na situação onde a gente percebe, tem uma alteração, mas ela está disforme, né? Perceba que a diferença numa situação de benignidade, existe um contorno, a alteração ela é limitada, né? Ao caso que na situação tumoral maligna, existe aquela característica que a gente viu do tumor maligno, que é uma irradiação. Então, o material, o ambiente disforme, ele acaba evadindo mais áreas, tá? É impressão minha? Alguém quer perguntar alguma coisa? Professora. Diga! Eu tenho uma amiga que ela tem 21 anos e ela já fez retirada de nódulos na mama. Ela o quê? Perdão, Thalita? Ela o quê? Ela já fez a cirurgia para retirar os nódulos da mama. Certo. Só que agora ela tá com os nódulos de novo e possivelmente vai passar por outra cirurgia. O que eu queria perguntar tem possibilidade disso atrapalhar futuramente ela a ter uma amamentação? Primeiro, Thalita, ela retirou o nódulo, mas é um nódulo benigno ou maligno? Benigno. Benigno? Bem, porque inclusive, logicamente, aí tem todo um acompanhamento e o mastologista né, para poder avaliar. É porque normalmente benigno, muitas das vezes eles nem necessariamente falam para retirada, tá? Isso tudo tem que ser analisado, logicamente, mas muitas das vezes, uma vez diagnosticado benigno, às vezes se faz de acompanhamento e possa não necessariamente retirar. A característica de nódulo, ela tem muito a ver com a característica hormonal, igual você falou, ela tem 21 anos. E, de fato, as características de nódulo, inclusive benignos, eles estão muito associados à variação hormonal e características de uma mama jovem. Então, é por isso que ela já teve e você relata que ela tem novamente, né? Bem, a princípio não, Thalita. Agora tem que ver muito essa característica, já que eles retiram, né? O provável comprometimento, porque na hora que eles retiram, provavelmente eles estão retirando, margeando o mínimo possível, mesmo porque aí, né, já que é benigno, não justifica. Agora,
A princípio, não, mas é isso que eu estou te falando. Tem que se avaliar de uma maneira precisa, né? Se você observar, o porquê que eles estão fazendo questão de retirar, né? Sim. E, eventualmente, porque se você imaginar, se fosse maligno, retira-se o máximo possível, porque a característica de amamentação aí seria secundário. Porque primeiro eu precisaria de salvaguardar a vida dessa mulher, porque é o primeiro plano. Então, é isso que eu chamo a atenção de você. Provavelmente não, né? Porque não significa que eles estão mexendo na mama, que necessariamente eles vão intervir e vão comprometer a glândula mamária, ou então porque a totalidade dela, né? Porque aí é que está. A partir do momento que se tiver uma necessidade, eles não vão pensar, isso ficará em segundo plano. Porque aí, se fosse maligno, tem que retirar o máximo possível, não deixar, né, rastros, justamente aqui até na imagem dá para a gente perceber isso. Uhum. Eles não iam pensar na manutenção da glândula mamária, tá? Pelo que você fala, a princípio, não. Ah, entendi. Mas, inclusive, não necessariamente precisariam, talvez, ter, né, de ficar toda hora retirando, É enfim. porque ela sente dor, entendeu? Em alguns nódulos ela sente dor. Eu acho que por isso que eles tiraram. A sensibilidade, né? E sempre avaliam nesse melhor sentido. Mas é por isso que, dentro do conjunto da obra, eu te falaria que não. Mas sempre tem que ver de uma maneira específica o que eles de fato estão fazendo e o que eles estão precisando de fato realizar ali, levando em consideração o contexto mais particular, né? Ali da paciente, tá bom? Ah, muito obrigada, professora. De nada, Thalita. É isso mesmo, podem perguntar, tá? Mais alguma coisa, alguém quiser, podem perguntar e qualquer momento aqui. Bem, e aqui só Professor, para. Oi, diga! Fabiana, só Ei, uma pergunta, Fabiana! minha dúvida. Diga, Fabiana, boa noite. Boa noite, tudo bem, gente? Joia, Fabiana. É, Diga. tudo bem. Não, meio que uma dúvida. É possível que um nódulo benigno, ele retirado depois volte maligno? Bem, então vamos por partes, Fabiana. O tumor benigno, ele é o tumor benigno de mama, ele possa sim, a médio e longo prazo, até por isso que eles fazem um acompanhamento. Quem tem nódulo, e eu falo isso, gente, porque não é raro, não, viu? Não é raro, não. Nós, mulheres, deixa eu pôr aqui, né? Deixa eu pôr aqui para mim. Viu, Fabiana? Nós, mulheres, nós temos, por isso que é muito importante qualquer coisa, qualquer alteração, ou, enfim, a gente fazer o acompanhamento. Possa acontecer, sim, do nódulo benigno, né? Ser identificado, e não significa obrigatoriamente que ele vai se transformar em maligno, mas existe um protocolo de acompanhamento, tá? Então, o tumor benigno, ele deva ser acompanhado. Não é porque a mulher foi identificada com benigno que aí ela relaxa. Não, é benigno, deixa e, enfim, volta daqui um ano. Se você esquecer, volta de novo. Não. Existe um protocolo justamente para salvaguardar, para dar maior proteção e acompanhamento a essa mulher. Então, o fato da gente ter um nódulo benigno nos faz a ter que fazer um acompanhamento para verificar se ele não está crescendo, né? Por quê? Se ele não crescer, se ele ficar sempre com aquele contorno, por isso que é muito importante, quando a gente faz mamografia, que a gente sempre leve o exame anterior, porque eles sempre comparam, tá? A nossa mama como estava anteriormente e agora. Então, eles acompanham e, no caso específico do nódulo, eles fazem a medição. Então, eles conseguem verificar aquela situação de nódulo, como ele está se pronunciando. Se ele está aumentando, ele pode até diminuir, ele pode até regredir, mas existe protocolo de acompanhamento.
Mas um detalhe, você falou, se um tumor benigno Mas retirado, alguma ele volta. Aí não. Se ele foi retirado, Fabiana, a mulher possa até vir a ter outro nódulo, tá? Mas não significa, mesmo que ele venha a ser benigno ou maligno, que a sua pergunta foi, ela retirou o benigno e depois ele voltar maligno. Não, o que ela retirou, retirou. Retirou. sim. Se depois aparecer, tiver uma situação de nódulo, tá? Benigno ou maligno, é porque aconteceu, não foi porque necessariamente aquele ficou resto. A não ser que se você imaginar que aquilo que foi retirado era maligno e poderia ter ali ficado alguma célula tumoral maligna, que aí eu poderia imaginar que deu-se continuidade. Mas fora isso, não. Inclusive, pegando a sua pergunta, a incidência de um tumor, né, benigno, a identificação de um tumor benigno, nada impede que eu venha ter no outro mês, daqui 6 meses, a identificação de um segundo tumor benigno. E não significa que veio a partir dele, porque as variações hormonais ocorrem conosco constantemente. Então, possa ter o surgimento de um outro tumor benigno, tá? Sem um elo direto, porque aqui no caso de benignidade não existe um elo direto. Do maligno, sim, porque o maligno as células possam evadir, mas o benigno não. Tá? Inclusive, eles até falam, uma vez com um nódulo benigno, possa ser que essa mulher, né, venha ser observados outros nódulos benignos da mesma mama em outras ocasiões. É uma característica, às vezes, corporal que ela tem. Entendi. Ok. Tira minha pergunta até mesmo, assim, foi uma curiosidade que eu lembrei no caso que uma prima minha faleceu até por isso. Aí eu fiquei, tipo, será que Não, e é pode ocorrer? importante, porque é algo que acontece conosco, né? E infelizmente, porque a gente acha que está sempre longe, mas não, pode acontecer, inclusive tumores benignos, né? Logicamente, quanto mais o amadurecimento do ponto de vista de idade, maior a incidência, né? Mas isso acontece. Eu já tive uma colega que teve um tumor benigno, na época ela era super jovem, ela ficou super preocupada e a gente, logicamente, ali junto com ela, né, na solidariedade ali daquele momento. E que, na verdade, existe muito conosco, tá bom? O que a gente precisa é justamente isso: identificar e não ter medo do diagnóstico, porque tem mulheres também, agora eu tô com medo. Não, importante é que se identifique. E uma vez, se eles falarem, não, agora tem que ter o acompanhamento, que realmente essa mulher faça o acompanhamento. Tá bom? Não é fugir, não, porque não é assim que a gente resolve o problema. Tá certo? Mais alguém? Mais alguém, Fabiane? Mais alguma dúvida? Mais alguém, alguma pergunta? Eu tenho, professor. Quem pode falar? Quem? Deixa eu ver aqui. Michele, hein, Michele? Diga. Boa noite. Boa noite, Michele. A pessoa tem um trauma, na hora de fazer um ultrassom, ela é normal, né? Consegue ter a percepção normal com nódulo? Só um minutinho, Michele. Por favor, você falou o quê? Que ficou meio picado, eu não entendi direito a sua pergunta. Eu vi que era ultrassonografia. Isso. A pessoa que ela tem prótese de mama, Ah, certo. Aham. dá pra ver da mesma forma ou é um pouco mais difícil? Dá sim. Inclusive aqui, ó, quer ver? Eu tenho até coloquei isso para vocês. Não. Vai aparecer lá na frente, na hora que eu falar de exames, eu coloco até a imagem para vocês. Pode, Michele, pode fazer adequadamente, tá? Hoje em dia, tá até mais fácil, porque eles colocam toda a glândula mamária à frente, tá? Da prótese.
Então, justamente para que não venha, né, que a estrutura, que a prótese não venha de forma alguma tampar ou dificultar a identificação de qualquer anormalidade. Então, a prótese, ela não atrapalha em nada na mamografia, na ultrassonografia. Inclusive, eles até relatam, vocês vão ver lá na frente, que existe até uma possibilidade mínima, às vezes, mínima, mas de, às vezes, ter um rompimento da prótese durante a realização do exame. Mas é muito raro, mas existe já aconteceu, do ponto de vista clínico, já ocorreu, tá? Mas não prejudica de forma alguma a identificação, tá? Então, esse não é um impeditivo para a gente, né? Porque, logicamente, às vezes a gente pensa em tudo, porque a gente quer cuidar, né? Eventualmente da estética, tem um desejo, enfim, mas, logicamente, a saúde em primeiro lugar, né? Mas não tem nenhuma recomendação contrária, não, tá bom? Os mastologistas, eles colocam isso com tranquilidade. O importante sempre é imaginar e, se for o caso, realizar o processo cirúrgico, né? Colocar a prótese com um profissional competente para isso. Fora isso, sem prejuízos ao rastreamento, tá bom? Obrigada. De nada. Bem, então, qualquer coisa podem perguntar aqui quando nós estávamos. Bem, adiante, porque aí depois na frente eu vou mostrar para vocês os exames, né? Assim, a ultrassonografia, inclusive, que aqui a gente está tratando de uma maneira mais específica da mamografia, mas eu vou mostrar para vocês, inclusive tem imagem também dessa ultrassonografia. Bem, agora eu vou mostrar a vocês a maneira de rastreamento do câncer do colo uterino, tá? Que, só para a gente recordar, câncer de mama, câncer de colo uterino, são os tipos de câncer, né? Que tendem a ocorrer em maior proporção em nós fêmeas, tá bom? Sempre é muito importante, como sempre, né? A ação de educação e saúde, enfim. Agora, aqui no caso do câncer do colo do útero, nós temos a característica da vacinação, que é para o HPV, tá? Só para a gente recordar, a gente falou de semana passada. Afinal de contas, HPV, papilomavírus humano, é um tipo de vírus que é conhecido aumentar, né, a perspectiva da incidência do colo uterino, tá bom? Então, aqui no caso específico, nós temos a vacinação, que é indicativa nos indivíduos jovens de 9 a 12 anos de idade, tanto meninos quanto meninas, tá? Só para recordar que a gente viu semana passada. E, logicamente, a detecção precoce se faz a partir dos exames de prevenção, né? O Papa Nicolau. Nós temos ali como população-alvo a partir dos 25 anos de idade, tá? Até a gente fala aqui no caso limitante até os 64 anos, mas isso, na verdade, do ponto de vista quando a gente fala de uma maneira geral. Sempre esse acompanhamento, né? Inclusive esse ponto máximo aqui de rastreamento, de acompanhamento, quem melhor deve falar é o ginecologista, né? Que acompanha a mulher. Então, isso é só para a gente ter uma noção, tá? E aqui eu coloco, porque são para a realização, né, do Papa Nicolau, a estrutura do espéculo, que vai ali colaborar, né, para que o médico possa ter acesso à observação no colo do útero, a espátula e a própria escova para poder retirar as células, né? As células do colo uterino, tá bom? É um tipo de exame do qual também, em termos de sensibilidade, é muito particular a cada um, né? Não confere dor, mas principalmente, às vezes, um incômodo, né? Principalmente quando se refere, imagine-se aqui, na introdução do espéculo. Então, tem mulheres que sejam mais sensíveis, acreditam que ali seja um momento, logicamente, não muito adequado, mas que é fundamental, né, para se ter um diagnóstico precoce e ela ficar tranquila.
Ao mesmo tempo, também é um tipo de exame relativamente rápido. Então, qualquer desconforto ali no exame em si, ele passa de uma maneira rápida, né? Então, nada que venha dificultar a ocorrência do exame, tá bom? É importante que o material seja coletado, já que eles são fragmentos celulares, né? Que ele seja colocado em lâmina. E como eu comentei com você semana passada, esse material ele precisa ser fixado, né? Normalmente eles colocam um potezinho ali com solução fixadora para ser levado ao laboratório. Lá eles realizam a coloração e a observação, né? Se essas células apresentam algum tipo de atipia ou não, né? Isso as mulheres fazem, normalmente o exame volta para o próprio consultório, né? Que a gente ali tem um acompanhamento. Qualquer anormalidade, eles fazem indicação. Caso contrário, né? Às vezes simplesmente a gente fica sabendo do resultado na hora do retorno. No próximo ano, eles apresentam para a gente e mostram que estava tudo ok, né? Então é importante isso e é um exame fácil de ser realizado, né? Porque, inclusive, do ponto de vista de rastreamento, é fundamental também que a gente possa ir conversar ali com o ginecologista, falar um pouco, né, do que eventualmente algumas manifestações, algumas coisinhas que possam estar acontecendo na vida íntima aí de cada uma, que o fato, né, de uma visita anual é básica e muito importante. O rastreamento do câncer do colo retal, né, ele se faz aqui muito em função. A partir do momento que a gente fala que o indivíduo não tem um risco eminente, é indicativo de que ele faça o exame, aí eu vou mostrar para vocês, né, colonoscopia, a partir dos 45 anos de idade. Alguns, igual inclusive aqui no Brasil, já estão adotando que ocorra a partir dos 50 anos. Essa variação de idade, gente, sempre a gente observa, né? E olha que essas informações são todas justamente, né, do INCA, são fontes clássicas do ponto de vista de rastreamento e acompanhamento do câncer no Brasil. Mas existe, às vezes, uma variação de protocolo que cada médico ali que nos acompanha, às vezes, possa acompanhar, né? E obviamente, nos indicar. Então, mas o importante é que nós possamos ir ao médico e ali ter a orientação adequada, tá bom? Professora. Oi, diga! Natália. Oi, Natália! Boa noite, Natália, diga! Você falou do câncer do útero aí, quando a pessoa tem esse câncer no útero, ela menstrua normalmente ou então tem algum, prejudica essa área ou não? Natália, não, ela tem a menstruação, sim. Agora, ela possa vir a ter, né, a médio e longo prazo, alterações, não só menstruais no ciclo, né, como às vezes pequenos sangramentos, tá? Independente da menstruação em si, alguns sangramentos ali que ela possa perceber ao longo do ciclo dela, tá? Então, assim, a gente não. Por quê? Alteração no ciclo menstrual a gente possa vir a ter em situações básicas, né? Estresse nos gera isso. Então, tem mulheres que já têm um ciclo bastante irregular. Então, essa manifestação em si, ela acaba sendo secundária. Embora possa sim ter o prejuízo no ciclo menstrual, né, em função de uma alteração, em função de um problema na região uterina, mas isso fica secundário. Normalmente que a mulher, mais possa perceber ou até o inverso. Seria um sangramento fora do período menstrual, porque aí de fato não corresponde necessariamente à menstruação, mas sim a essas alterações que possam ser perceptíveis no colo uterino, tá bom? Ah, tá, obrigada. De nada. Mas só para fechar, e ainda falando do câncer colo uterino, é comum as mulheres terem queixa, algum desconforto na região, né? Afinal de contas,
e principalmente a partir do momento que possa ir evoluindo o quadro, né, acaba dando dores na região pélvica, né, um desconforto. Então, uma secreção diferenciada, que a gente já tem naturalmente, lubrificação na região vaginal, e aí muda-se a consistência do muco, enfim, logicamente são aquelas características que são importantes que nós, mulheres, possamos ali acompanhar e verificar quando tem alguma coisinha, né, que possa fugir do padrão de normalidade, nos ater e a gente ter o cuidado, né, de procurar o médico, né, porque são tantas possibilidades de variações que é sempre importante a gente ter o acompanhamento. Por isso que é muito importante o esclarecimento, né, e o acesso a serviços de saúde. Bem, então aqui, retornando, né, que a gente está falando aqui no caso específico do colo retal, câncer do colo retal, então é justamente a porção final do trato intestinal, né? Então, como eu estava falando com vocês, indivíduos que não venham ter necessariamente algum risco mais proeminente, se faz a partir dos 45, 50 anos de idade. Mas o que significa, né, ter um risco mais proeminente? Aí é justamente indivíduos, eu vou voltar, tá? Só para acompanhar o raciocínio aqui. São aqueles indivíduos que, porventura, já tenham retirado pólipo, já têm histórico de câncer da região coloretal na família, indivíduos que venham ter problemas inflamatórios no intestino, inclusive doença de Crohn, né? Enfim, esses indivíduos, eles são considerados indivíduos que venham a ter um risco, né, maior. Então, aí, nesse caso, eles tendem a fazer o exame mais precoce, tá bom? Inclusive, até coloquei aqui, ó, aquilo que a gente tem trabalhado, que é o pólipo, né? Pólipo seria um tumor benigno, mas como eu falei com vocês, tumor benigno com uma propensão real a se malignizar ao longo do tempo, tá bom? O que eu pulei aqui é que a esses indivíduos que não venham ter nenhuma dessas, né, não entra, né, dentro desse cenário, não tem histórico familiar, não tenha maiores características que o coloquem, né, com uma perspectiva maior a ter esse tipo de câncer, o rastreamento é sugerido até os 75 anos de idade, tá? Entre 76 a 85, eventualmente possa até realizar o rastreamento. Depende muito ali da pessoa, inclusive, dela se propor a isso, ou uma avaliação médica, tá? Acima dos 85 anos, normalmente não se faz mais esse rastreamento, tá? Por quê? Porque exige-se não só para o exame em si, mas principalmente em termos de preparo, enfim, também para o próprio exame faz uma sedação. Então, chega a uma faixa de idade em que, se não houve incidência até então, e levando-se em consideração, às vezes, o histórico saudável do indivíduo, não se justifica, tá bom? Aqui no caso, né, o rastreamento se faz. Tanto a gente possa fazer aí, nesse caso, fica muito mais tranquilo, que é o exame do sangue oculto nas fezes, né, de se observar. E para isso também possa ocorrer em qualquer faixa de idade. Mas a característica de se fazer diagnóstico de pólipos ou o próprio tumor maligno, né, é a partir da colonoscopia. E a colonoscopia se faz, a gente fala que a cada 10 anos, mas isso é muito dependente, né, ali mesmo do histórico, tá? E tem gastroenterologistas que colocam essa perspectiva num período de tempo mais curto, tá? Para se fazer o acompanhamento. Bem, e o rastreamento do câncer de pele, na verdade, não se faz, tá? No rastreamento do melanoma, que é a maior incidência de câncer de pele, é o melanoma, né? Só para a gente recordar, é aquele que acomete os melanócitos, consequentemente altera na pigmentação, tá? Na verdade, não existe nenhuma recomendação de se fazer qualquer tipo de exame
prévio. O que se faz é uma observação de pequenas alterações que, porventura, possam acontecer na nossa pele. Mas aí vale mais uma avaliação diante de manchas que possam aparecer e te chamar a atenção e você procurar um dermatologista, né? Aí seria um diagnóstico precoce diante de algo que você já, porventura, já pronunciou de alteração na sua estrutura corporal, tá? Que são as famosas manchinhas, das quais nós identificamos, né? Mas que, porventura, precisam de ter uma análise, porque, como eu vou mostrar a vocês, existe uma análise do que a gente chama do ABCDE das manchas do nosso corpo, tá? Que vão avaliar justamente se elas têm simetria, se não tem, em relação a se as bordas são regulares ou não. Então, isso, né? E principalmente o dermatologista, com a prática clínica que ele tem, vai melhor avaliar essas manchas. Então, olhem só, como eu falei com vocês, o ABCDE, nem sempre, nem todas as imagens eles colocam o E seria a evolução, tá? Seria a observação dessas manchas, tá? Ao longo do tempo, ou seja, se elas estão mudando, né? Quanto mais a propensão delas mudarem, contorno, forma, coloração, pior o prognóstico, tá bom? Então, como eu falei com vocês, esse ABCD. Então, o que vem? O A seria a assimetria. Então, é verificar. Aquela mancha, ela existe, né? Ela tem uma simetria, eu consigo observar, ela tem mais ou menos um contorno, né? Tem simetria? É um prognóstico benigno. Ela é totalmente assimétrica. Bem, e uma coisa também muito importante, viu, gente? Não significa, de forma alguma, nenhuma situação tumoral vai ser definida só pela observação. A observação vai sugerir, por exemplo, uma biópsia e aí uma conclusão através da análise histológica, tá bom? Então, só para deixar bem claro isso. Bem, quanto à borda. A borda, ela é regular? Ou vocês reparem aqui, ó, ela é completamente irregular. Quanto mais irregular, pior o prognóstico. Em relação à coloração, a coloração é uniforme? Melhor. A coloração, ela tem alterações? Áreas mais claras, mais escuras, né? Inclusive, a gente percebe, em termos de coloração, às vezes alguns tons de marrom, preto, até mesmo uma coloração meio avermelhada, tá? Então, obviamente, quanto menos uniforme, mais sugestivos de alterações malignas. E, por fim, quanto ao diâmetro, né? Quanto menor, melhor. Quanto maior, inclusive elas possam até ir aumentando com o passar do tempo, né? Então, diâmetros maiores, que em média de 6 milímetros, tá? São mais característicos de melanoma. Embora essa característica de tamanho não seja exclusivo de que só estruturas, né, manchas maiores que venham ser malignas, não. Eles também fazem o diagnóstico de tumores malignos em estruturas menores. Mas o fato é que na hora do acompanhamento, de uma maneira geral, quanto maior o diâmetro, né, da mancha, maior propensão à malignidade. Só reforço aquilo que eu falei, né? Porque a gente tem as manchinhas, né? E tem hora que a gente possa querer dar uma aí de dermatologista, querer avaliar e ficar louco. Não é assim, não. A gente tem que sempre ter o cuidado de que essas são observações que possam nortear, por exemplo, ele ia sugerir a gente retirar ou não aquela mancha, né? E sempre que se retira, gente, mesmo que se imagine que seja benigno, de fato, é necessário uma análise histológica, né? Porque já está retirando, retira, se avalia e fica tranquilo, tá bom? Então, esses aqui são apenas preceitos a serem observados e que, de fato, o diagnóstico virá através de uma análise histológica.
Agora chegamos de uma maneira mais específica aos rapazes e até, né, ainda mais especificamente aos senhores. Afinal de contas, como nós vimos, o câncer de próstata, ele é de fato uma incidência muito maior nos indivíduos a partir ali dos 60 anos de idade, né? Não que não possamos vir a ter exceções à regra, mas a próstata, ela realmente é muito significativa, a ocorrência dela em indivíduos mais idosos. O rastreamento do câncer, ele é importante, né? Sempre eles tendem a avaliar benefícios e malefícios. E quais malefícios, né? O benefício a gente sabe, que é o diagnóstico precoce. O malefício possa vir a ser, primeiro, existe toda uma questão cultural, nervosismo, principalmente como se trata de senhores, né? Alguns ainda com características culturais bastante enraizadas, que eles ficam nervosos, ansiosos, meio até resistentes, né, ao próprio exame em si. Tem a possibilidade de ter alguns falsos positivos, o que gera ainda um estresse maior, e além, lógico, de algumas possibilidades de sangramentos, tá? Em função da biópsia. Enfim, mas o conjunto da obra nos remete a sempre é muito melhor a prevenção. Então, logicamente, eles sempre avaliam ali a idade do senhor, né? O conjunto geral para o prosseguimento do restante do exame em si, tá? No caso, existe uma possibilidade complementar ao exame do toque, que é a análise do PSA. A análise do PSA, ele é importante, ele avalia, né, que é o antígeno prostático específico. Esse PSA, ele é realizado através do exame sanguíneo, né, e esse antígeno prostático específico, ele na verdade é um marcador. Ele é produzido pela glândula prostática e ele tem a sua produção aumentada quando existe alguma alteração na próstata, que seja um processo infeccioso, inflamatório ou até mesmo um tumor maligno. Então, também é importante destacar a vocês, eu até coloquei aqui para vocês terem uma noção. PSA com valores abaixo de 2,5 é indicativo daquele indivíduo ter baixo risco de câncer. Quando ele é maior que 10, risco alto. Quando ele é maior que 20, realmente a chance é bastante elevada, com até possibilidade de situações de metástase. Mas ainda assim, né, é muito importante o seguinte: como o nível de PSA ele possa também ser alterado, não só por tumor maligno, mas algumas incidências de alterações na próstata, infecciosas, enfim, que não significa direcionado exclusivamente que aquele senhor tenha um tumor maligno, tá bom? Sempre é um conjunto, e também é muito importante destacar que PSA, ele não deva ser substitutivo. Chamar a atenção, é importante que faça exame de PSA, sim, e que faça o exame do toque, tá? Eles são complementares. A gente tem situação em que o PSA possa estar dentro dos padrões ainda de normalidade, mas já se observa a alteração da próstata, tá? Então, são situações que eles trabalham em conjunto, tá? Porque é muito comum, eu mesmo já ouvi em sala de aula dos rapazes, falando que PSA não substitui não, ele é complementar, é bom que se faça, né? Mas não venha a ser substitutivo de forma alguma. É importante que se faça o exame do toque, porque aí o médico ele tem condições de verificar alguma alteração da próstata, tá? E aí ele ir no conjunto da obra. No fundo, né, no final, se a próstata tem alteração, se o PSA está alterado, se faz uma biópsia, tá? Que aí sim. Porque a gente também precisa de lembrar aquilo que a gente já falou, que os senhores, eles tendem a também ter hiperplasia prostática, que seria um tumor benigno, né? Mas que é comum nos senhores.
Então, é importante, quando todo o conjunto da obra seja sugestivo de alteração, que se faça biópsia para aí se saber se é uma alteração benigna ou maligna, né? Então, por isso até que a gente falou que na situação de biópsia possa dar um sangramento, logicamente desconforto, lógico, né? Mas é necessário, tá bom? E como eu falei com vocês, dentro desse aspecto de rastreamento, né? Eu vou apresentar a vocês aqui os principais vias de exames, né? Assim, particularmente do exame em si. Alguém quer perguntar alguma coisa? É impressão minha? Professora, é eu, Natália, de novo. Diga, Natália. O que é PSA? O antígeno prostático. Aqui, ó, até te mostrar. Antígeno prostático específico. Ah, tá. Entendi. Ok? É uma sigla. Na verdade, essa sigla ela é utilizada, né? Ela é utilizada a partir de uma nomenclatura em inglês. Então, é por isso que na hora que a gente fala, né? Antígeno prostático específico, não parece que seja uma sigla específica em relação ao que está se falando, tá? Mas é porque da fala em inglês e ela é utilizada num contexto universal, então por isso que aqui também estabelece-se como PSA. Mas é um antígeno prostático específico, ou seja, ele é produzido pela próstata, tá? Com uma resposta frente a alguma alteração que aquela glândula está passando ali naquele momento. Tá bom? Quer seja um processo infeccioso ou uma alteração celular, uma atipia, seja ela qual for. Ok, Natália? Tá, obrigada. De nada. Aqui vou apresentar para vocês a colposcopia, a endoscopia, a colonoscopia e falar um pouquinho da análise histopatológica, que a gente já falou em si, mas só para completar. Por quê? Todos, a partir do momento que a gente fala de rastreamento, nós falamos sobre esses exames, né, que possam ser utilizados aqui. E eles têm uma observação direta do tecido tumoral, né? Você consegue chegar na célula, você consegue ele retirar, por exemplo, um tumor, um pólipo, né? Células atípicas no colo uterino, enfim, são realmente medidas complementares e ali de diagnóstico. No caso, quando, né, a mulher vai fazer o rastreamento, fez o Papa Nicolau, mostrou-se ali uma atipia celular, tá? Então, bem, precisa de ir além, né? Poxa, eu vi que o meu exame não está dentro do padrão de normalidade, existe um grau de atipia, então é preciso evoluir agora com esse exame. Aí se utiliza o que a gente fala, a colposcopia, é uma maneira que possibilita a biópsia. Porque ali no Papa Nicolau, como eu falei com vocês, retira-se fragmentos celulares. São células, tanto é que ali se retira o material com suave, igual eu mostrei para vocês, né? Com material, então bem superficial. Agora, se eu já imagina-se a possibilidade de algo, né, mais sério, com uma situação tumoral maligna, aí é necessário realizar-se uma biópsia, retirar um fragmento, realmente verificar com certeza, né, dar um diagnóstico preciso se aquela mulher tem ou não um tumor maligno, tá? Ela tende a não ser realmente muito dolorosa, ela é um desconforto, e normalmente, gente, essa situação ou na própria colposcopia, ou depois que eu vou falar para vocês, no caso da biópsia de mama, às vezes o maior desconforto também nesses tipos de exame eles são rápidos e não necessariamente muito dolorosos, não. Mas é lógico, a mulher já está mais estressada, né? Porque ela está sendo submetida a esse tipo de exame, porque está se sugerindo a possibilidade de um tumor maligno. Então é lógico. O estresse também, o seu receio, o seu nervosismo vai gerar um desconforto maior para o momento.
tá? Então, é lógico, não tem como tirar isso, né? E só para mostrar aqui, a colposcopia, aí sim, porque no exame Papa Nicolau utilizava-se apenas o espéculo e retirava-se ali o material com suave, né? Agora não, agora literalmente utiliza-se de uma aparelhagem que vai retirar um pequeno fragmento da região do colo uterino, tá bom? E ali, logicamente, manter material em solução fixadora para levar ao laboratório e aí ser analisado por análise histológica, tá? Todos eles, a endoscopia, a colonoscopia, são exames que nós podemos realizar, que vai retirar fragmento, mas que no final sempre precisa da análise histológica, tá? Aqui a endoscopia em si, como que é? A endoscopia, ela permite a observação do trato digestório alto. Então, é a região do esôfago, né? Do estômago e do duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, tá certo? E o restante? O restante é através da colonoscopia, tá? Porque aqui introduz, né? Um aparelho, ele apresenta uma câmarazinha, então o médico ele consegue observar aqui internamente, como eu falei com você semana passada, para fazer esses tipos de exames, é fundamental que a pessoa tenha um preparo anterior, né, para poder limpar todo o trato intestinal, e aqui no momento ele é sedado. Em média, tanto para endoscopia como para colonoscopia, na realização do exame, a gente fica em média 1 hora e meia lá na clínica, e posteriormente a gente sai, mas é importante que a gente tenha um acompanhante, tá? Porque pelo caso da sedação, logicamente também tem indivíduos que ficam mais, outros menos, né? Sensibilizados com anestesia, mas a pessoa precisa de ter um acompanhante, né? Ela não pode sair ali do ambiente hospitalar sozinha, não. É obrigatório também ter esse acompanhante ao lado. E de forma alguma, né, dirigir. Na colonoscopia, como eu falei com vocês, ela vai tratar do restante. Ela observa-se a região do reto, né? Reto, ânus, a estrutura do trato do intestino grosso e pega a porção final do intestino delgado, tá? E ali vai ser observado o mesmo princípio, como eu falei com vocês, é uma estrutura que vem aqui com uma câmera, tá? Para poder analisar o material aqui interno, tá? E ele, de fato, tem esse acompanhamento. E ali, se observar algum pólipo, eles retiram, tá? Se tiver algum pólipo, eles obrigatoriamente tem que se retirar todos os pólipos que porventura estiverem presentes, e esses pólipos são levados para a histologia. Aqui, eu não vou colocar agora, não, mas depois, tá? Mais adiante, vocês não deixam de observar, ou até mesmo semana que vem, na hora que eu der alguma coisa para a gente fixar, né? Eu volto e mostro lá na aula, tá? Aqui a gente vai para a gente dar continuidade, mas aqui mostra justamente um videozinho pequeno, mas que mostra aqui a observação, né? A entrada dessa câmarazinha e a observação dentro do trato intestinal. Fica também sugestão para quem depois quiser entrar, não, né? Eu tenho endereço aqui para vocês observarem. E todos eles, como eu falei com vocês, no final a gente precisa disso daqui, ó, coisa que eu adoro, que é literalmente ter ali o material, né, o fragmento tecidual, que a gente prepara ali na histologia. Ambiente de laboratório, quando a gente prepara essas lâminas, né, muito material, até para a gente ter essas lâminas prontas e serem levadas à microscopia e análise, né? Tem que ter muito cuidado, principalmente na fixação desse material biológico. Vocês imaginem, foi retirado o fragmento, precisa de análise, inclusive com a possibilidade de diagnóstico até de tumor maligno, né? Então, desde a retirada e a fixação desse material é imprescindível
Que, caso contrário, eu posso até passar por todos os protocolos da histologia, mas eu posso chegar aqui e perceber que as células estão todas alteradas, em função do fato delas não terem sido preservadas, né? Aí, consequentemente, compromete a observação e diagnóstico, né? Mas até a gente ter, como a gente tem aqui, uma lâmina dessa, né? Bem produzida, bem corada, enfim, isso daqui facilita muito o diagnóstico, porque você tem uma boa observação do material, né? É muito importante essa característica da fixação, porque às vezes, dependendo do fragmento, se ele for relativamente grande, né, por exemplo, um pólipo, eles são obrigados a retirar o pólipo todo. Normalmente, a gente coloca cerca de 20 vezes o volume da solução fixadora quando comparado ao tamanho da amostra. E é muito importante, às vezes é melhor você retirar fragmentos menores, ter vários fragmentos, mas fragmentos pequenos, né, eu consigo preservar muito mais o tecido. Então, por isso que é importante. E ali, logicamente, na hora da análise, a análise de um histopatologista, né, que saiba, de fato, analisar, que tenha prática para isso, né, porque é fundamental para um diagnóstico preciso. Aqui eu venho falar, né, ele é o exame mais importante, porque se a gente observar, não se justifica ter os outros exames, não se justifica fazer uma colposcopia, uma endoscopia, colonoscopia, se esse material não for bem preservado e se ele não for para histologia, né? Como eu falei com vocês, ninguém tem diagnóstico pelo achismo. Eu acho que o contorno está regular ou o contorno está irregular. Não é isso, né? A observação a olho nu. A observação a olho nu, muitas das vezes, ela pode ser sugestiva, né? Mas, por exemplo, quem já retirou pólipo, no final eles falam só, retirou o fragmento, retirou o pólipo, mas pode ficar tranquila que tudo sugere que seja nada maligno, né? Então, eles podem até falar isso, ok? Mas também nada impede que a histologia possa falar o contrário. Então, por isso que ela se torna fundamental, tá? Porque aí sim, aí ela é conclusiva. E mais do que tudo, né? Um corte numa histologia, você tem fotos, você comprova aquilo que você está falando, né? Aí não é achismo, você consegue detectar. E aqui, no caso específico, né? Só para a gente observar em termos de aproveitar o corte histológico, isso daqui é de uma glândula mamária, então aqui são aquelas estruturas de ductos, né? E os ductos das mamas tendo células completamente disformes. Se vocês perceberem aqui na imagem, inclusive tem um núcleozinho bem pequeno, né? E o ambiente citoplasmático parece até com um grande vazio. Isso daí é clássico de atipia, né? Material citoplasmático, ele não deve, de forma alguma, sair no material, enfim. Isso é característico de alteração real das células, tá? E aqui eu apresento para vocês os exames que possam ser realizados nesse processo de detecção do câncer, mas que nós teremos a obtenção de imagens, né? Nos exames anteriores, nós iríamos literalmente ter ali o contato diretamente com a situação tumoral. Agora aqui não, a gente, na verdade, não chega ao tumor em si, a gente observa esses tumores, quer sejam benignos ou malignos, através da imagem. E a partir desse exame, possam ter outras circunstâncias, né? Igual no caso da mamografia. Chegou à conclusão de que aquele tumor, ele tem grandes chances, né? Ou tem alguma dúvida de que ele seja benigno ou não, faz para biópsia, né? Então, são exames que eles vão nos dar imagem. Aqui a radiografia, tá? Que é o raio-x, famoso raio-x. Dentro da oncologia, ele é empregado, sim, normalmente, até coloco para vocês, na rádio... Oi, perdão, pode falar. Tudo Quem bom? quer... Joia, Sandra. Quem é que está falando? Quem? Sandra. Oi, Sandra. Oi, Sandra. Boa noite, Sandra. Boa noite. Aqui. Diga.
Em relação a essa classificação que eles fazem do câncer, em relação ASA 1, 2, 3, diz a respeito ao nível de comprometimento de quê? Dos linfonodos, da área afetada, da malignidade do câncer? Como que é feito isso? Sim, sim. Na verdade, Sandra, a gente até falou disso semana passada. É porque eles fazem um acompanhamento, né? A evolução do quadro a partir das estruturas de linfonodos. Deixa eu até aqui abrir também, tá? Então, por exemplo, quando eles vão fazer esse acompanhamento, eles acompanham a característica do linfonodo, se aqueles linfonodos mais próximos já têm ali a incidência, a presença de células tumorais, eles vão acompanhar toda a incidência, eles vão fazer um rastreamento, né? Eles vão fazer um acompanhamento, é o que a gente chama de estadiamento do câncer. Então, eles fazem essa análise, justamente ele é importante porque ele dá o prognóstico e ele ajuda aquela equipe médica a propor qual que é o melhor exame a ser realizado para aquele indivíduo. Então, ele utiliza justamente desses critérios, né? Se, por exemplo, se a característica dos linfonodos, se já tem alteração em relação ao tamanho também, se já tem a presença de células tumorais em outros órgãos. Então, eles fazem todo esse estadiamento para se ter uma noção. Porque muitas das vezes você tem um diagnóstico do câncer, mas ele possa estar muito no início. E aí eles conseguem, até hoje, daqui a pouco eu vou falar para você sobre isso, em relação das possibilidades, né? Não existe um protocolo único. O câncer, ele exige um protocolo único de tratamento. Não. Vai ser de acordo justamente com essas análises do estadiamento para verificar aquele indivíduo em específico, aquele câncer que ele tem e aquele estadiamento, né? Ou seja, naquele momento que foi diagnosticado, o que é melhor fazer? Normalmente eles utilizam de uma quimioterapia, né? De possibilidade de uma radioterapia, mas ele é em conjunto com essa informação. Por exemplo, a gente vai ver na radioterapia, ela não é indicada, por exemplo, para quem já está com metástase. Normalmente, ela é indicativa para casos em que tem o diagnóstico primário do câncer e que ele está exclusivamente naquele momento. Por quê? Não tem como fazer a radiografia no corpo como um todo, porque incide e, inclusive, promove alterações celulares, vocês vão ver. Então, é por isso que eles fazem essa análise, é fundamental, é importante, porque, inclusive, eles conseguem, posteriormente, acompanhar, né, diante do exame, do protocolo de tratamento, como que aquele indivíduo está, de fato, sendo responsivo ou não ao tratamento proposto. Ok? Obrigada. De nada. Bem, então aqui, ó, como a gente estava falando, no caso da radiografia, que é o famoso raio-x, ele é mais utilizado na oncologia para observação, por exemplo, do tórax, inclusive a análise de tumor no pulmão, tá? Eu até coloco para vocês, até me chama a atenção aqui, né? Porque não significa que seja, obviamente, exclusivo, né? Raio-x para apenas ser utilizado na análise do tórax. Também possa ser observado tanto do ambiente intestinal, e aqui, inclusive, nos casos de queixa de intestino preso, né? Obstrução intestinal, eles conseguem, às vezes, fazer uma avaliação de uma maneira meio generalista, porque acaba que o raio-x, ele não é invasivo, né? Então, um bom exame, às vezes, para se fazer de início. E também a possibilidade de se utilizar o raio-x em tumores ósseos, tá? Então, eles também possam avaliar ali não só a incidência, como a possibilidade de metástases
né? Ou seja, às vezes a pessoa já tem um tumor já diagnosticado em outra região, mas possa às vezes ter alguma sugestão da metástase óssea. Então, o raio-x ele também possa ser indicativo desses fatores, tá bom? A ecografia, até eu coloco para vocês, porque o termo ecografia, inclusive, se não me engano, é o que é utilizado mais lá no nosso livro didático, porque, inclusive, eu coloco todo esse retrospecto, né? Eu coloco as minhas aulas muito em função do que eles estão colocando ali e acompanhando direitinho, até para vocês, na hora de fazerem as atividades, terem esse apoio. Mas a ecografia, ela é também reconhecida como ultrassonografia, que é um nome que normalmente a gente mais utiliza, né? Então, a ecografia e a ultrassonografia são exames diagnósticos absolutamente os mesmos, tá? E que são empregadas, até aqui hoje mesmo já mencionei para vocês. Lembram quando eu falei da mamografia e falei que no caso, quando a gente tem que fazer um acompanhamento mais regular, que a gente faz a mamografia anual e a ultrassonografia também anual. Então, acaba que a gente intercala e tem a observação, por exemplo, da mama de 6 em 6 meses, né? Por quê? Faço mamografia em dezembro, a ultrassonografia em junho, julho, depois mamografia em dezembro de novo. Ou seja, eu consigo observar aquele protocolo, né, de intervalo de tempo, principalmente por causa da mamografia de ser pelo menos de ano em ano, sem a perda do acompanhamento que às vezes se faz necessário, tá? Então, ela é importante, ela é guiada, né? A ultrassonografia tem essa característica, ela é utilizada para N situações, é que a gente está falando dentro do contexto da oncologia, né? Então, no caso da ultrassonografia, tem a ultrassonografia de próstata, tá? Tem a ultrassonografia endovaginal, tá? Que é literalmente aquela a pélvica, né? Onde a gente consegue observar a estrutura uterina, então tem esse acompanhamento, a gente consegue verificar, inclusive aqui perceber detalhes às vezes mais específicos, por exemplo, a espessura do endométrio, né? Coisas que possam ser complementares até ali para o dia a dia feminino também, independente até mesmo dessa pegada dentro da oncologia, tá? Mas ela possa ser utilizada também dentro desse contexto, uma vez que o tumor maligno possa irradiar e possa estar presente, poderia ser perceptível dentro de uma ultrassonografia endovaginal. E aqui a tomografia, né, que ela é semelhante ao raio-x, mas obviamente que com muito mais precisão, porque são várias partes do corpo. Né? Então, a gente consegue ter várias imagens internas ali do paciente e, inclusive, podendo, né? Acho que eu coloquei aqui, inclusive, ter uma análise realmente fracionada, né? A gente consegue ter ali vários pontos, várias observações, várias imagens de uma única estrutura e que vem, é como se as imagens elas vêm sendo fatiadas, né? Elas vêm acompanhando as estruturas internas do corpo. Então, acaba que eu não tenho uma imagem apenas mais superficial. Eu consigo ter observações mais internas frente àquele órgão, né, específico. E, logicamente, dá muito mais precisão à observação, né? Como eu falei com vocês, todos esses métodos agora, a gente não chega necessariamente ao tumor, mas a gente possa obter imagens, né? Que venham nos dizer em relação àquela alteração que está acontecendo, tá? E isso é importante, porque esses exames, eles não só possam nos atestar que de fato existe um tumor, né? Logicamente, aqui no caso, se
tem algum tipo de dúvida se é benigno ou maligno, isso vai se fazer através de um ato cirúrgico. E é fundamental que o ato cirúrgico seja guiado, né, por informações, porque aí a gente precisa saber com precisão, principalmente, né, aproveitando em termos de imagem, se for um ambiente de cérebro, tem que ser guiados, tem que saber direitinho onde que ele está posicionado, tamanho. Então, existe todo um cuidado prévio porque para que o ato cirúrgico em si possa ser um sucesso e que ele venha durar o menos tempo possível, né? Então, isso tudo é muito importante aqui, né? Para esse, normalmente que desses, ainda mais as situações tumorais, fazem parte um corpo clínico, né? Não só um único profissional, mas ali uma equipe até mesmo multidisciplinar, que possam verificar qual que é a melhor possibilidade, quais são as melhores maneiras de se acompanhar em relação a esse paciente. E por fim, a ressonância magnética, né? Que ela, na verdade, não tem aqui emissão de irradiação, ela é um grande ímã, tá? Mas é tão magnetizado que indivíduos que porventura tenham marca-passo, tenham estruturas, né, internas que possam intervir com esse campo magnético, eles não são aconselhados a fazer esse exame, tá? Isso é importante, né? Inclusive aqui fixadores ortopédicos. Então é importante que o médico em si procure saber com antecedência, porque se for o caso, eles não devam fazer esse tipo de exame, tá? Da mesma forma, acho que eu coloquei aqui, não, da mesma forma também vão nos dar imagens também seriadas, tá? Ali de observação da estrutura corporal também como um todo daquele paciente, tá? A semelhança do que a gente viu anteriormente, nós temos aqui uma imagem fracionada, mas de uma maneira pormenor, das estruturas internas. E aqui eu tô vendo, a gente chegou no nosso horário no intervalo, vamos fazer, e aí a gente volta retomando com esse assunto, tá bom? Bom intervalo para vocês.